Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos, irmãs, que estão conosco no programa Vida Além da Vida da Rádio Brasil Espírita. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fico feliz, por estarmos juntos. E hoje nós vamos estudar sobre glândula pineal. Que a gente possa ficar bastante atento, porque é um estudo muito interessante, A glândula pineal dentro da sua condição da gente entender como que ela funciona, Na verdade, a glândula pineal é um órgão que fica bem no centro do cérebro. Se você colocar a mão assim por dentro do céu da boca, você enfiar o dedão lá, você chega na glândula pineal. Então é isso que nós vamos estudar hoje. O que é essa glândula pineal? Como que ela o que ela faz? Qual é a necessidade dela? O nosso estudo é muito baseado nos estudos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é lá de São Paulo. Ele é um estudioso, um psiquiatra, e ele é considerado hoje o maior nome em estudos da glândula pineal. Ela chama pineal, ela vem de pinealis, que significa pinha. Ela parece uma pinha, E a gente vai estudar essa pinha, quais são as funções que ela exerce no nosso organismo, Então está aí a posição dela, no hipotálamo, que aqui fica, você observa que aqui está a questão do córtex pré-frontal, uma luz que incide aqui no pré-frontal, nos olhos, uma parte vai para formar imagens no occipital, que é aqui em cima, e a outra parte vai para a glândula pineal. Então, ela é uma glândula iluminada também pelos seus olhos, por aquilo que você observa. Então, continuando, ela tem várias funções, sabe? Ela trabalha, por exemplo, os icebergs, que na verdade são esses astros que giram aqui em torno de nós, por exemplo, o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, então eles emitem frequências, emitem raios, e a glândula pineal os recebe. Ela trabalha a área da reprodução, ela controla essa área da reprodução, ela exerce à noite, ela secreta um hormônio chamado melatonina. A melatonina ela é aquele hormônio que dá soninho na gente. Por exemplo, vai ficando de noite. Aí você vai ficando com sono, abrindo a boca, porque a glândula pineal secretou melatonina para você ir descansar, e dormir. Então, ela faz isso pela a intensidade de luz que diminui. E aí, a luz solar. Então, ela automaticamente secreta a melatonina. Então, meu amigo, minha amiga, não precisa comprar remédio para dormir, viu? Está dentro de você o hormônio que faz você dormir. Também ela trabalha com a sexualidade, e na sexualidade, na criança, ela faz a proteção da sexualidade. E vai liberando isso quando vai chegando na adolescência, puberdade e adolescência. Ela trabalha os ciclos, os ciclos que a gente vive neles, em todos eles, desde a infância até a fase adulta. A ciência, antigamente, entendia que nós... a glândula pineal só funcionava até a puberdade, só enquanto não se abria a sexualidade no indivíduo, Só que agora não, agora nós estamos aqui tendo informações que ela vai ajudar e muitas outras coisas, que nós precisamos saber. Ela trabalha, sono e vigília. No sono, ela quando chega a hora de dormir, ela secreta melatonina. Na hora de acordar, serotonina, para fazer a gente despertar. Então, o sono e vigília é controlado por ela, sim. E ela trabalha sincronicidades nossas com o meio ambiente, com tudo aquilo que nós vivemos.
Então, você observa a importância dessa glândula, né? A glândula pineal. E é esse estudo que nós vamos fazer hoje. Tá? Se você tiver dúvidas, você manda para a gente aqui, que nós vamos tentar tirar as suas dúvidas, ok? Muito bem, então, continuando com a nossa glândula, aqui está ó, a melatonina, né? Que é o hormônio do sono, tá? Então, essa melatonina, ela ajuda, né? Nos hormônios anabólicos, a melhora a resposta imunológica, tem ação antitoxicante, ele é neuroprotetor, retarda o envelhecimento e reorganiza o ciclo do sono. Olha só quanta coisa que a melatonina faz, né, no nosso organismo. Como que ela funciona, como que ela dá, como ela ajuda. Né? Ela é antioxidante, melhora a resposta imunológica, né? Fala sobre os hormônios anabólicos, reorganiza o ciclo do sono, hora de dormir, hora de acordar. Retarda o envelhecimento é um neuroprotetor. Então, esse hormônio é secretado pela glândula pineal. Né? Bom, ela tem também, dentro dela, ela tem cristais de apatita. O que significa isso? São pequenos cristais que, em cada um, esse cristal ele tem uma quantidade específica. Entendeu? Então, por exemplo, não quer dizer que a pessoa que tenha muito cristal que é melhor do que o outro. Não. Esses cristais é que dão para a gente essa possibilidade da mediunidade. Por quê? O que eles são? Eles são diamagnéticos, ou seja, eles transitam, né, o circuito de polo a polo. E aí o que vai acontecer? Chega uma comunicação mediúnica, aí ele vai alterar aqui os polos para que haja, alterar não, ele vai interagir com os polos para que o espírito consiga perceber o teor da comunicação. Tá? Então, são vários, são muitos, né? Essa necessidade são muitas vou voltar aqui, são muitas as possibilidades, né, desses cristais. Eles mostram a idade da pessoa. Então, quando você olha as apatitas, se fizer um estudo, claro que tem que entrar dentro da glândula pineal, né, num processo aí laboratorial, então fala a idade da pessoa, né? Naturalmente, e eu não estou passando lá. Eles são tamanhos microscópicos, né? E eles têm uma condição muito interessante assim, ao você entrar, né, dentro da glândula pineal e você encontrar esses cristais, tá? Então você pode muitas vezes entender, né, por que uma pessoa tem mais facilidade perceptiva mediúnica e outra não tem. Né? Por quê? Porque isso difere de pessoa a pessoa. Então, elas são números e tamanhos diferentes por pessoas. Não quer dizer que quem tem mais esses cristais na glândula pineal, que seja assim a pessoa que tem mais condições. Não. Isso aí depende muito de cada pessoa, porque os tamanhos também diferem muito. Então, às vezes, uma pessoa que tem 5 apatitas, ela tem mais percepções do que aquele que tem 30, sabe? Porque vai depender muito do tamanho e da condição de percepção dos campos mediúnicos. Então, o mentor chega para a pessoa, dá a mensagem, e aí vai chegar na glândula pineal, então vai interagir com esses cristais, e aí, a partir desses cristais, é que nós vamos entender bem ou mal, capturar bem ou mal essa percepção. Tá? Dizem que quanto mais idoso ou idosa é a pessoa, mais fica fácil essa percepção. Podia ser o contrário, eu achei que fosse o contrário. Essas apatitas são formadas nas mitocôndrias. Lembra quando a gente estudou ectoplasma? São aquelas energias, né, que são excedentes, né, da energia que a mitocôndria, uma organela,
um órgãozinho, né, que fica no citoplasma das células. Então, a mitocôndria ela emite essa energia, esse fluido, e ajuda nas materializações, né, nas próteses ectoplasmáticas. A gente estudou isso na semana passada, no nosso outro estudo. E agora nós estamos vendo também que as apatitas são formadas nas mitocôndrias. Tá? Então, aí está a excelência da apatita. Claro que a gente vai ter muita coisa para estudar sobre a apatita. Está vendo, cara? Ela forma, né, um campo diamagnético, está vendo? Então, ela faz esse campo aqui, e esse campo, que interagindo nos polos, cria, né, cria o campo eletromagnético, né? E aqui a comunicação chega em forma de ondas, e entrando aqui, essas ondas vão ser decodificadas, né? E para que o espírito entenda qual que é a mensagem, né? Aqui embaixo a gente colocou uma situação muito semelhante que acontece conosco. Nós somos esse campo também. Onde estivermos, quando a gente estudou corpos áuricos, a gente estava aqui estudando esses campos também diamagnéticos que nos fazem interagir com outras pessoas. Né? Parece difícil, mas não é, porque é tudo muito ligado a frequências. Tudo é frequência, entenda isso. Quando você faz um som qualquer, você pega o garfo e bate na panela, cria um som. Aquele som é frequência. Entendeu? Então, ele vai interagir com as frequências ambientes na razão direta da intensidade dessa batida. Daí a pouco acaba, porque a interação acabou. Então, tudo que chega para nós, ela vem em formas de ondas, né? E a gente decodifica as ondas. Assim é o sistema mediúnico. O espírito manda uma onda, né? E a gente decodifica através dessas apatitas, a gente decodifica e fala o que o espírito está pedindo para a gente falar ou escrever, ou então a gente tem percepções de intuição, né, percepções de premonição e outros tipos de mediunidade, porque tudo são ondas, não tem nada de mistério, não tem nada de mágico, é simplesmente, né, uma ação científica, né, da situação. Aqui embaixo, cara, nós estamos vendo, né, um pedaço da glândula pineal. Aqui já é tirada mesmo a glândula pineal. Tá? Bom, toda estrutura regida pelo Sol apresenta lamelas, que são essas coisas aqui. Ó. Você pega um tronco, você vai lendo esse tronco, você vai ver que tem estratificações. Entendeu? Essas estratificações são as lamelas. Toda estrutura regida pelo Sol apresenta lamelas. Sabe-se aí a idade das pessoas pelo número de anéis. Tá? Então, está aqui. Alguém com 80 anos tem muitas lamelas finas e sobrepostas. O que indica a idade é como o cristal está ou não na sua quantidade. Está e não a sua quantidade. Então, é como o cristal está. Então, você pega um cristal de apatita. Aí você serra o cristal. Gente, isso aí tem que ser em laboratório, né? Claro, ele é microscópico. Então, serra. Quando você abre a apatita, ela vai ter lamelas, ou seja, ela vai ter uma sequência que vai mostrar a idade da pessoa. Então, as apatitas contam a nossa idade. Né? Então, não é a quantidade de apatitas, é a qualidade, é como o cristal se encontra. Então, em nós está a estratificação do nosso tempo de vida. Assim acontece com as rochas sedimentares, né? Vocês sabem, tem rochas que são rochas mesmo, né, formadas e tudo, e tem outras que são formadas por sedimentos, ou seja, as coisas vão acumulando, sobrepondo-se à rocha. Então, a gente sabe da história da rocha. As árvores também, né, o tronco de uma árvore, muitas vezes ele é sedimentado. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai contando a história dele, do crescimento dele. Então, é isso aí. Nós temos isso dentro de nós. O doutor Sérgio Felipe Oliveira costuma fazer uma brincadeira dizendo assim,
que tem pessoas que perguntam, você tem cristal na cabeça? Né? Porque você adivinha tudo, você sabe tudo? Agora, ele fala assim, agora você pode falar que tem, porque você tem a apatita, que é um cristal. Né? Bom, continuando nosso conhecimento aqui, número e tamanhos diferentes por pessoas, números, né? Há diferenças em tamanho e número por apatitas por pessoa. Há casos em que são imperceptíveis a tomografia. Segundo estudos, essas pessoas entram em desdobramentos com maior facilidade. Até a presente data, não se sabe como é a distribuição de apatitas e bem como seus tamanhos, pessoa a pessoa. Então, ninguém sabe. Né? Você, por exemplo, pode abrir aqui uma glândula pineal e você achar esse monte de apatita aqui. Isso não quer dizer que a pessoa seja, né, com mais condições de comunicação, nem nada. Né? Então, segundo estudos, né, as pessoas entram em desdobramento com maior facilidade, né, em que quando essa apatita é imperceptível à tomografia. Esse é um estudo científico. O doutor Sérgio, ele sempre fala, olha, nós estamos só iniciando os estudos das apatitas, da glândula pineal. Ainda há muito que estudar, muito que aprender. Então, essa aqui é uma informação de primeira hora e provavelmente mais lá no futuro teremos mais informações, né? Então, tamanhos microscópicos. As apatitas constantes na pineal só são visíveis através de microscópios eletrônicos. O Dr. Sérgio Felipe conseguiu não só fotografá-las, como cortar algumas, percebendo que por dentro parecem-se como cebolas. Essa coisa aqui, ó, tá? Que são as amelas, dão a impressão de troncos de árvores. Então, quando serra, né, lá a bendita da apatita, né, você vai encontrar aqui uma estrutura meio parecida com cebola, que vai mostrando a sua idade, mostrando todo o seu conteúdo de vida física. Né? Continuando, né? O organismo reage ao excesso de ectoplasma, que a gente já estudou sobre isso, e começa a formar estrutura como tumores, sangramentos, obesidades, lembra que a gente falou isso? A osteofitoses e cristais. Daí surgem os cristais na pineal. As mitocôndrias produzem um ectoplasma, que significa energia que vem de dentro. Aqui está uma mitocôndria, né? Ela fornece, né? Aqui a mitocôndria está aqui, as outras organelas estão aqui. Ó. Aqui é o núcleo da célula, né? Aqui tem o retículo, aqui tem o complexo de Golgi, aqui tem os lissossomos, tá? Todas essas organelas. E a mitocôndria está aqui. Então, ela que produz, célula a célula, esse ectoplasma, esse fluido, que vai, quando ela sempre produz, além da necessidade da célula, de energizar a célula, então vai formando coisas aí, como obesidades, tumores, sangramentos, né? Desde que a pessoa não dê uma utilidade a esse ectoplasma. Nós falamos sobre isso. Tem pessoas que não gostam de trabalhar, né, para o bem, da paz, enfim, pode ter essas dificuldades, né? Aqui o ectoplasma sendo expelido pela boca de um médium, né, como uma figura, o que é? O excesso de energia que foi tirada aqui da mitocôndria, né? Então, parte disso aí vai para a pineal para formar cristal de apatita e outra parte ele vai expelir, que pode fazer várias coisas, né? Pode ter um fluido de cura aqui, pode ter uma materialização, agora as próteses ectoplasmáticas também, que estão começando a ser realizadas, né? Então, é essa energia que vem de dentro. Bom, pineal, agora, assim, tem alguns comentários sobre pineal, tá? Vamos lá. Pineal é ponto onde a alma se liga ao corpo. O do René Descartes, do século XVIII. Você vê que eles já estudavam isso. O Machado de Assis colocou assim, aí então as idades deles aí, 1596, 1650, Machado 1839 a 1908, a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro, né? Porque o cérebro vai produzir para ela essa possibilidade das
dos movimentos da mente. O ser humano é biológico, psicológico e espiritual. Roger Penrose, que foi também estudioso de física quântica, né? O universo no universo da cultura, o centro está em toda parte. É do Miguel Reale, né, que falou isso. Então, por quê? Existe um estudo muito interessante sobre o centro. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. Antigamente, quando eles iam formar cidades, então eles imaginavam assim, vamos fazer essa cidade aqui. Então, no centro da cidade, eles colocavam o templo, que era o templo quase sempre católicos, né? Mas mesmo lá nos países islâmicos, não. Lá o centro é da mesquita, né? Do estudo deles lá. E assim, sempre o centro, né? Ele é muito falado. Por exemplo, o Sol está no centro do sistema solar. Nós, elfos, estamos no centro da nossa espiral de evolução. Então, o centro é onde eu me encontro. Então, se eu estou aqui agora, eu estou no centro do mundo, para mim, né? Porque é o lugar onde eu me encontro. Então, o centro é o ponto de referência. Por isso que ele falou que no universo da cultura, o centro está em toda parte. Tá? Bom, localização. A glândula pineal é uma estrutura cinza avermelhada do tamanho aproximado do caroço de uma laranja, com massa aproximada de 500 miligramas, medindo, em média, 25 por 12 milímetros em humanos. Está localizada no tálamo e tem a mesma forma de um cérebro com circunvoluções. Então, o cérebro tem essas circunvoluções lá nos seus hemisférios, né? Então, a glândula também. Então, ela está no heptálamo, né? A glândula pineal está aqui, e colocando o dedo entre os olhos, aprofundando até o meio da testa, você vai achar a glândula pineal. Está vendo? Porque ela está ligada também às imagens ligadas à luz captada pelos olhos. É muito bonito, né, gente? É assim, uma coisa que nós hoje, depois de estarmos humanos já há alguns milhões de anos, a gente fica pensando, né? Como é que isso tudo foi montado, né, através da nossa evolução? A gente montou isso, com certeza. Nós montamos essa glândula através das nossas experiências anteriores no campo da inconsciência. Quem sabe um dia a gente vai estudar o inconsciente mais profundo e saber como é que foi a montagem disso. Né? Veja que nós estamos estudando apenas efeitos, né? E as causas, quem sabe um dia. Bom, colocando o dedo entre os olhos, aprofundando até o meio da cabeça, ali estará a pineal, né? Continuando, né? Vamos ver aqui se eu passo aqui. Tá. Importante, né? Então, aqui. A principal função do tálamo é servir de estação e reorganização dos estímulos vindos da periferia do tronco cerebral. Essa é a principal função do tálamo. Ele serve de estação reorganização dos estímulos vindo da periferia e também de alguns vindos dos centros superiores. Então, o que acontece? Aqui está o tálamo. Ele regula o quê? A fome, o sono, a agressividade, a sexualidade. Tudo é controlado pelo tálamo, né? Que é essa parte aqui, onde está a nossa pesada glândula pineal. Tá? É complexo? Sim, é complexo. Mas para quem nunca estudou cérebro, ou então mais ou menos igual ao meu caso, às vezes fica difícil entender todos os detalhes. Mas não vamos ficar muito tristes, não, porque o pessoal que estuda isso também fala, né, que estão muito no início. Para vocês terem uma ideia como estão no início, vou dizer para vocês, um negócio complicado, né? Tem muito neurocientista que diz que a consciência, que a memória, que todas as nossas ações, as nossas percepções, tudo isso é subproduto do cérebro, ou seja, é tudo produzido pelo cérebro. E aí, porque aqui secretam, né, muitas substâncias aqui no cérebro, as sinapses, por exemplo, que são feitas aqui
nos hemisférios, né, elas têm uma substância que é secretada. É essa substância que faz com que os neurônios se comunicam. Então, como tem muita substância secretada aqui, então eles falam que a consciência, que a percepção, e que toda essa estrutura para os sentimentos, né, pensamentos, e que mais? Estímulos, emoção, tudo isso são produtos secretados pelo cérebro, quando na verdade não é. Isso é do espírito. O André Luiz ele fala que o cérebro, essa coisa aqui, é o ninho da mente. Então, é a mente que produz isso. Então, você vê, tem muito neurocientista fazendo aí artigos científicos, né, em revistas científicas, e que falando dessas coisas. Então, a gente vê que também eles têm muita dificuldade de entender esse processo, né? Bom, aqui está, né, o tálamo aqui em cima, né, e o hipotálamo aqui, que é onde fica a bendita da pineal. Tá certo? Então, aqui está a região do tálamo e aqui do hipotálamo. Então, é aqui mais ou menos que situa. A gente está só mostrando isso para que você tenha uma noção de onde fica a glândula pineal, tá? É só uma comparação, enfim, não é aqui não é uma aula de cérebro, não tem essa condição, mas é só para a gente ter uma ideia de onde fica a glândula pineal. Agora, uma coisa eu digo para você, sabe, meu caro ouvinte, é o seguinte: tem que tentar, tem que se interessar pelo estudo, certo? A gente tem que se interessar por ele. Porque se a gente não se interessar pelo estudo, a gente não vai sair do lugar. Não? Então a gente tem que pensar, poxa, está falando aqui, deixa eu ver lá se eu entendo isso. Porque esse é o motivo, é essa situação, né, é esse propósito que nos faz crescer, que nos faz evoluir. Se eu ficar só parado, né, nessas informações e arquivar perifericamente essas informações, eu não saio do lugar. Entenderam? Então é preciso fazer isso. Bom, continuando o nosso estudo aqui, aqui agora, a glândula pineal existe nos peixes. Está vendo aqui? Ó? Aqui o peixinho está a glândula pineal aqui. Né? Nos ratos também. Né? Em animais de cabeças translúcidas, a pineal tem células de retina, porque a pineal e os olhos têm a mesma origem. Em camundongos, tem cabeça translúcida, encontramos essas células retinianas. Então, você vê, desde o peixinho, você já começa a trabalhar, a montar a tua glândula pineal. Claro que quando você chega no humano, ela te dá muito mais condições, né? Mas está aqui. Agora, por que o Espiritismo estuda isso? Né? A pergunta, por quê? É porque é exatamente a sede da mediunidade. Então, quando a pessoa fala assim, eu não quero me envolver com mediunidade. Não, você não quer se envolver, você é obrigado a se envolver, porque ela faz parte de você. Né? Desde quando você estagiava lá nesses campos menores, né? De pequenas frequências, como o peixe, como o dongo. Então, já desde essa época, você já possuía, né? Essa glândula, que também é a glândula de percepção mediúnica. Né? Nossa, muita coisa para a gente aprender, né? Nos seres humanos, né, temos a cabeça impermeável à luz. A pineal é atingida pela luz através da retina dos olhos. Então, a luz chega aqui, né? Parte da luz captada pelos olhos vai formar a imagem no lobo occipital. A gente já tinha falado sobre isso, né? Que o lobo occipital vai ficar mais ou menos nessa região aqui. E outra parte da luz são os efeitos não visuais da luz que vão regular os ritmos do nosso organismo, tais como qual hora de produzir o hormônio do crescimento, cortisol, dormir, acordar, etc. Tudo é coordenado pela glândula pineal. Aí é que fica a diferença, porque não tem muito tempo, eu sempre quando estudava a glândula pineal pela medicina, né, então a gente falava que a função dela terminaria na puberdade, né, quando ela libera a sexualidade. É bem assim, né? Ela vai trabalhar conosco o tempo todo. A glândula pineal está aí
a nosso serviço o tempo todo. Bom, importante conclusão, né? A pineal capta emissões da Lua e traduz em toda a hormonologia que é regida pela luz, tais como os hormônios reprodutivos e sexuais. Olha só, então, ela capta as emissões da Lua e com essa emissão da Lua, ela pode trabalhar os hormônios reprodutivos e sexuais. É muito interessante que a mulher, o feminino, não é só a mulher, o feminino, né? O arquétipo feminino, ele tem muita ligação com a Lua. A luz da Lua tem muita força no arquétipo feminino. O arquétipo feminino, ou o feminino, é que vai gerar o filho, né? Que vai gerar a reprodução. Ela vai receber, né, o gameta masculino, vai receber ali, mas ela que vai fazer o trabalho. O organismo feminino é que vai oportunizar ao espírito reencarnante o processo de criação de um novo corpo. E aí se ouve muito na mitologia isso, que o feminino regido pela lua, o masculino pelo sol. Aí você fica pensando, essa mitologia, que coisa, por que ela está falando isso? E para que eu tenho que acreditar em mitologia? Porque a mitologia ela foi montada por espíritos superiores que ajudavam, pela mitologia, foram iniciando a humanidade aqui da Terra, que saída do primitivo, para entender os funcionamentos mais avançados da vida e preparar também a base para quando viesse a razão, o estudo, a percepção pelo estudo, né? Aí já tinha uma base formada. Então é muito comum, quando a gente lê isso da mitologia, falar isso, que o arquétipo feminino, ou seja, o feminino, ele é regido pela Lua. Aí você está entendendo por quê. Porque a Lua oferece uma luz que ajuda nos hormônios reprodutivos e sexuais. Certo? Não fala que a Lua é dos namorados? Por quê? Quando você está sob o efeito da Lua, há um encantamento maior, né, do que quando está sob o efeito do Sol. Você imagina, você está no Sol, o Sol está te dando uma energia, que é a energia de uma ação, né? Uma ação que você faz. Quando você está sob o efeito da energia lunar, então você tem mais uma coisa do encantamento, né? Os grandes poemas ligados a esses romances estão muito ligados, né, ao efeito da Lua. Então, a Lua exerce esse poder imenso dentro dos casais, né, e dentro, principalmente, do organismo feminino. Bom, também controla os ciclos de vigília e sono através do Sol em seus ciclos de dia e noite. À noite, aumenta a produção de hormônios pela pineal, induzindo os transes de desdobramento pelo sono. Assim, a pineal é um sensório que converte onda magnética em neuroquímica, né? Porque a neuroquímica produz, então, os hormônios. Então, se a pineal coordena o ritmo, ela lida com o tempo. É o único órgão do corpo que lida com o tempo, que é a quarta dimensão. Daí que a pineal é um órgão que lida com outra dimensão. Por que ela lida com o tempo? Porque ela faz a sequência dos ciclos. Então, é dia, é noite, ela responde prontamente, quando é dia e quando é noite, que outros órgãos não fazem. Então, por exemplo, se é dia, ela secreta serotonina, se é noite, melatonina. Então, ela dá uma resposta ao tempo, ao momento, né? E também ao envelhecimento, porque quanto mais envelhece, né, as apatitas vão mostrando nas suas lamelas esse tempo percorrido pelo espírito na encarnação. Entendeu por que ela é do tempo? Ela tem ali a estrutura do tempo vivido por todos nós, numa encarnação, e ela mostra para nós os tempos também, os ciclos de dia e de noite, né? E, com certeza, outros ciclos também. Eu digo para você, por exemplo, existe um estudo que a primavera vai até os 21 anos, depois vem o verão de 21 a 42, depois vem o outono, que é de 42 a 63, e depois vem o inverno, que é de 63 a 84.
E Jesus falou no Evangelho de Mateus, não que a vossa fuga não se dê no inverno, ou seja, que a vossa fuga dessas coisas mundanas, que a gente tanto absorve, que isso não aconteça no final da sua vida, que é o inverno. Então, isso tudo são ciclos que nós vivemos. Com certeza, a glândula pineal trabalha também nesses ciclos, né? Então, sobre o tempo. Então, o tempo vem do grego tememos, é o espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria. É quando eu vou reencarnar, é quando eu curvo o espaço para fazer um trabalho. Então, eu comando o ritmo que a espiritualidade exerce sobre a natureza. Tá? A espiritualidade, então, ela vai fazer com que a natureza nos ofereça recursos para que, ao longo do tempo, a gente vá vivendo as nossas vidas e criando as nossas situações de progresso. Então, tememos, né? Tempo é quarta dimensão. Templo, espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria. Há uma possibilidade que a palavra templo tenha vindo de tempo, porque é a mesma coisa, né? Lá no templo, nós estamos acima da matéria, porque quando eu entro no templo, eu me coloco como alguém buscador da minha sacralidade. E quando eu trabalho sacralidade, eu deixo esse tempo mundano, profano, né? Então, pode ser que templo venha de tempo, né? Que é o momento que eu mudo de ação. Então, eu mudo, o espiritual sobrepõe a matéria, né? Então, é isso aí. Por exemplo, o espiritual sobrepõe a matéria. Vou dar um exemplo do corpo. O nosso corpo vai envelhecendo, certo? Vai. E o espírito, o que acontece com ele? Ele não envelhece, ele amadurece. Entenderam? Então, quer dizer, o corpo vai ficar numa posição que o corpo tem que deixar, né, de existir, tem que desagregar as células, porque ele não tem mais condições, 80, 90 anos, 100, então já não dá mais. E o espírito sai perfeito. O espírito não sofre essa ação. Ah, mas ele é tão velhinho, ela é tão velhinha, enquanto está no corpo. Na hora que sai do corpo, pode até se tornar um jovem, né? Dependendo aí das situações. Cada caso é um caso. Mas observa como é que o espírito sobrepõe a matéria. É nesse campo. Então, quando eu entendo isso, eu começo a ter mais cuidado com a minha sacralidade. Porque eu sei que eu vou ultrapassar a natureza e ao tempo de envelhecimento físico. Isso é muito importante. Por quê? A gente ouve falar essas coisas, mas é bom a gente saber como que a ciência lida com essas coisas, né? É isso que nós temos que buscar, tá, minha gente? Olha aí. Sobre a mediunidade. A ligação mediúnica se dá pelo contato magnético por emissão de ondas. Está aqui, a gente falou um pouquinho antes, né? Está o médium aqui, olha, e os espíritos jogando frequências para ele. Está vendo aqui? Ó. Aí a glândula minúscula, a epífise, que é a pineal, transformara-se, isso é o André Luiz falando, ó. A glândula minúscula, ou seja, a pineal, transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves do mais alto, reconhecendo eu que ali se encontrava em jogo vibrações delicadíssimas e imperceptíveis para mim, está no Missionários da Luz. Então você observa que o André Luiz viu esse processo acontecer. Né? Quando o médium estava no processo de exercer a mediunidade, ele percebe que a glândula pineal fica uma coisa bela, né? Fica um núcleo radiante. Para quê? Para que as energias possam chegar e, através da glândula pineal, serem perceptivas para o médium. Vê que importância, né, da glândula pineal? Bom, e a glândula da vida mental? É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Antigamente, as moças se casavam muito cedo, né? Se casavam na puberdade, quase 12, 13 anos, já estavam casando. Por quê? Porque essa glândula ela liberava a sexualidade dessas moças.
Então, elas tinham que ter um marido. Já não era mais a hora do pai nem do irmão. Agora era do marido, para que elas permanecessem naquele estágio, né, de crescimento moral. Se elas não usassem esse casamento, elas poderiam usar a sexualidade delas de forma indevida, né, com aventuras. Não é o que acontece hoje, né? Infelizmente, tantos adolescentes se engravidam, né? Tantas adolescentes se engravidam. Por quê? Porque a glândula pineal libera, né, as forças criadoras. E aí a pessoa fica naquele estado de circulando nele, né, ou nela, os hormônios da sexualidade. E aí ela vai entrar nesse processo de uma relação. E essa relação, porque o espírito ainda não tem noção na encarnação do que é isso, aí vem a gravidez na adolescência. Ou então vem essas relações que vão desgastando as energias dos adolescentes. A gente conhece casos de pessoas, de moças com 20 e poucos anos, que detestam sexo. Por quê? Elas começaram muito cedo e não fizeram uma preparação, né, para este momento tão bonito da vida, né? Então, vocês veem como é que a coisa tem que ser analisada com muito cuidado, né? Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo pré-espiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo, isso na criança. Então, vai freando, vai freando. Quando chega na puberdade, ela libera esses hormônios, né? Ela libera essa força criadora que vão desenvolver, que vão liberar os hormônios da sexualidade, os hormônios do crescimento, da modificação do corpo. E aí, quando começa a modificar o corpo, é que o adolescente, o púbero, né, ele fica assustado, ou então envadecido com aquilo, e quer ter um contato com o outro, porque o seu corpo mudou, o corpo do outro também mudou. Então, como é que eu faço isso? Como é que funciona isso? Antigamente, resolvia pelo casamento. Hoje se resolve por esses contatos fora do tempo, atemporais e sem uma orientação. Veja a importância. Então, já não é mais fazer aqui uma pregação de moralidade. Não, é um estudo. Sabe, os pais e as mães precisam saber disso. Isso é um estudo, né? Bom, entretanto, há que retificar as observações. Aos 14 anos, aproximadamente, começa a funcionar no homem reencarnado. Então, na menina, um pouquinho antes, no menino com torno de 14 anos, né? O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparece sobre fortes impulsos. Por quê? Porque dentro de cada um de nós, no inconsciente, estão arquivados essas vivências anteriores. Então, quando a glândula pineal libera isso, o que vai acontecer? Essas forças vêm. Se o espírito é um espírito ainda que não sabe controlar essas forças, ele pode caminhar para aventuras perigosas no campo da sexualidade, né? E se ele é um espírito mais assim, com mais estrutura, ele consegue se manter dentro de um nível. Ele vai jogar, vai praticar esportes, né? Vai fazer outra coisa que dê vazão a esses impulsos, certo? Então, por isso que a gente tem que orientar os nossos adolescentes, muito, sabe? Isso não é dever da escola, não, tá, gente? Isso é dever do pai e da mãe, ou de quem é responsável. A escola não tem que tratar desse assunto, não. A escola ela não tem o conteúdo, ela não conhece o filho. Quem conhece o filho é o pai e a mãe. Então, por isso que a criança tem que ser analisada e estudada pelo pai, pela mãe e pelo quem é responsável, para saber como é que vai ser essa criança quando ela chegar na puberdade, como é que ela vai lidar com essas forças que chegarão até ela. Entenderam? Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etérico. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza,
os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Gente, isso é maravilhoso. É lindo, mas a gente tem que saber lidar com isso. Nós estamos dando aqui só um pontapé inicial para que as pessoas possam dar sequência aí nas suas vidas. Conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. A vontade é sempre a potência interessante da alma. Tá? As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Então, nada funciona à revelia. Tem todo um comando físico. Mas agora, quem dispara esse comando é o espírito. Se o espírito não estiver de acordo, se o espírito não estiver atento, né, à sua vida, sabendo que ele precisa de ter essa atenção pela vida, ele pode não ter controle sobre esses disparos. Então, ele é levado. O que Jesus falou? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Não é assim que ele falou? Então, se a carne é fraca, ou seja, se a pessoa não tem muito esse controle sobre a reação dessas forças que disparam no organismo, então ele tem que vigiar e tem que orar para que ele possa permanecer um pouquinho mais tranquilo nas suas possibilidades. Então, na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. É o que acontece muito no campo da sexualidade, né? Cria-se a sensualidade exagerada, essa sensualidade convida a situações muito de natureza inferior. Então a pessoa não tem controle sobre isso. É um perigo, né? A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede... passou sim, eu pedi. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas dos domínios do espírito. Então, enquanto a pessoa está nessa loucura, nessa avalanche de sensações, né, dentro na questão sexual, então vai levando, vai se desorganizando, porque cada relação sexual ela traz um campo forte de energia. Então, se o espírito não tem uma compensação pelo amor, pelo lar, pelas propostas superiores da alma, isso pode perturbar a vida dele em muito caso. Então, não valem essas aventuras. O que vale é aquisições nos domínios do espírito, né? Bom, quando em desdobramentos exalamos energias ectoplasma, isso torna a pessoa extremamente interativa. Então, ectoplasma é uma energia que serve para o pensamento como o ar para o som. Tá aí. Então, relembrando, a união do corpo e da alma, como o cérebro capta o magnetismo externo através da pineal, né? Nossos organismos funcionam sincronizados através dos icebergs, que são os astros, que estão, aqui está, né, uma representação, você observa aí, tu está no centro, né, e as energias circulando, né, e vindo dos icebergs, que são, aqui no caso, muito representado pelo Sol, né, talvez aqui pela Lua, né, isso aí é uma figura. Então, veja que nós estamos o tempo todo sob a ação dos astros, sob a ação das energias que vêm do centro da Terra, sobre a ação das energias da natureza e daquelas que vêm dos outros, daquelas que os mentores também trazem. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande conosco, sabe, prezado ouvinte, porque a coisa é mais complexa do que a gente possa pensar. Até aqui, a gente não tinha essas informações. Tudo bem, a gente ia levando a vida, né? Com muitos altos e baixos e tudo. Agora, eu posso melhorar esse padrão, né? Pelo conhecimento que eu já estou adquirindo. Então, estamos sintonizados com a natureza porque captamos as ordens e comandos rítmicos
das mesmas fontes e as traduzimos para os nossos organismos de uma forma equalizada. Tá vendo? Então, eu capturo isso tudo aqui e começo a me organizar. Isso aí é bom para a gente pensar muito o que a gente está fazendo, né? Então, a pineal conecta com a biosfera, que é a Terra, e respondemos de forma uniforme, referentemente às transformações astrofísicas. Então, cada espécie tem a sua sincronicidade, e assim a natureza se compõe. Assim, a pineal tem a ver com os aspectos socioambientais. Então, eu estou morando aqui nesse lugar, né? E aqui eu tenho toda essa energia chegando, dos astros, né? Dos planos superiores, da própria Terra. Eu tenho que saber interagir com isso. Então, os espíritos superiores, eles têm perfeita noção disso. Então, eles não brincam com coisas sérias que são essas energias. Então, o Alexandre vai dizer, olha, o uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, isso dentro do campo da sexualidade, constitui o programa de elevação. Então, respeito ao patrimônio, união enobrecedora e aproximação digna. Então, a aventura não cria isso aí. Traição não cria isso. Isso aí são almas afins que entendem o momento, a beleza, a nobreza do momento do ato sexual. Então, constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Então, o homem tem que ter, o homem, essa criatura humana, ela tem que ter esses conhecimentos, para que ele se torne esse ser, né, mais equilibradinho. Tá? A pineal é uma antena, né? Então capta o magnetismo e transforma em neuroquímica, onde o corpo decodifica. Tá vendo? Você falou isso antes, né? Então ela pega, né, a frequência, transforma em neuroquímica e o corpo então decodifica isso. Está na hora de dormir, está na hora de acordar, está na hora de fazer o corpo crescer, está na hora disso, está na hora daquilo. Por quê? O corpo decodifica pela substância, pela neuroquímica. Então, capta o magnetismo e transforma em informações espirituais, onde a mente decodifica. Então, o corpo decodifica coisas para o corpo. Está na hora de crescer, está na hora de dormir, está na hora de acordar, está na hora de fazer os pelos pubianos aparecerem, está na hora disso. Ela faz isso para o corpo e para a mente. As informações são decodificadas, né? Que chegam pela pineal. Não é lindo, gente? É isso, né? Que a gente viu nesse estudo, e eu gostaria, né, de conversar com vocês sobre a grande oportunidade. Nós terminamos aqui os slides, né? Então, a grande oportunidade que nós temos quando a gente estuda a doutrina espírita. Então, a gente pode estudar tudo isso num campo organizado, né, numa situação de tranquilidade, numa situação, digamos, de amparo científico. Então, aquilo que a gente ouvia falar lá no passado, né? Menina, se cuida, menina, não fica desse jeito, não é menino, não faz. Agora a gente entende por quê. Aqui os nossos pais, né, os nossos avós, que explicavam para a gente, né? Antigamente, as pessoas eram assim. A menina, ela encontrava um menino, ou um moço, né? No sábado seguinte noivava e no outro sábado casava. Eu conheci pessoas assim. Claro que isso não acontece hoje. Mas por que esse ciclo tão pequeno? Né? Exatamente para isso. Para resolver questões de ordem espiritual e moral. Né? O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala algo muito interessante. Ele fala da fase do namoro, né? A fase do noivado e o casamento. O namoro é quando os jovens, né, vão se conhecer. Então, eles vão ficar uma fase se conhecendo. Como é que a pessoa é, quais são os objetivos da pessoa, a cultura da pessoa, a resposta que ela dá aos estímulos da vida, né? Então, os dois saem, conversam, é aquela coisa. Essa é a fase do namoro, é o conhecimento. Não tem toque sexual, isso não existe na concepção
do livro Vida e Sexo, porque se houver o toque sexual, desmorona toda essa proposta cíclica do namoro. Desmorona tudo. Porque aí a mente vai entrar no outro campo, né? Já vai buscar uma outra informação, e o namoro não. O namoro é essa coisa interessante, e fica muito, muito bonito, né? Essa coisa do namoro. Depois vem o noivado. O que significa o noivado? Então o casal já entendeu, né? A importância de ficarem juntos, de construírem juntos uma vida, uma família, um lar, né? Então é a fase do noivado, que então eles vão se preparar para esse momento sublime, né? Que é o momento da união deles. E depois vem então a união deles, que é o casamento. Então isso, em cada época, em cada cultura, teve um tempo, né? Teve gente que fez isso em 15 dias, teve gente que fez isso em meses, outro em anos, né? Por quê? Porque houve essa sequência. Então, lá naquele passado, né, as mocinhas, elas eram muito, muito orientadas nesse sentido. Elas tinham que fazer o enxoval delas. Eu vi muito isso, né, mocinhas fazendo enxoval, bordando lençol, bordando fronhas, né, toalha de mesa. Para que fazia aquilo? Qual é a sequência psicológica daquilo? É para que aquela menina, aquela mocinha, ela começasse a gostar do lar, a se apaixonar pelo lar. Porque ao fazer aquelas fronhas, aquele lençol, aquelas toalhas, ela se imaginava no lar dela com a pessoa que ela queria. Era muito comum bordar o nome, as iniciais dos nomes, do nome dos dois, dos nomes, né? Então, é José e Maria, então vinha JM, né? Ou MJ, tanto faz. Então, eu tinha muito isso. Por quê? Porque no psicológico daquela menina, ela já estava trabalhando a vida futura. Então, ela canalizava aquelas energias naturais da puberdade e do início da adolescência para uma realização futura. Então, você vê que tem uma informação, tem uma explicação. Aí eu fico vendo pessoas aí falando, no tempo do onça, as coisas funcionavam com muito cuidado, porque a onça pegava. Entendeu? Então, a menina que não trabalhasse isso, ela poderia ficar uma menina com umas influências, né? Elas eram consideradas meninas assim muito, muito diferentes. Então, tinha tudo isso. Agora, liberou-se. Eu também penso que tem que liberar. Aquela coisa foi muito bonita, mas hoje em dia não funciona. Então, liberou. Beleza, os anos 60 chegaram, né? E essa liberação foi feita. Acontece que liberou, mas não orientou. Tomara que agora, em estudos assim como esse que nós fizemos, que as pessoas comecem a analisar um pouquinho mais, sabe? Que os pais e os avós, o tio, quem estiver por perto, comece a orientar mais, comece a explicar. Essas meninas que andam com esses shortinhos aí, todos curtinhos, né? Chamando atenção para elas. Olha, costuma elas ficarem com uma placa preta nas pernas, né? E onde estiver exposto do corpo dela, barriga ou braço, muito exposto, hein? Costuma criar placas terríveis, de frequências negativas. Então, daqui a pouco tem um problema. Talvez não naquele momento, porque o corpo é jovem e ele suporta. Mas lá na frente pode ter problemas. Numa gravidez, por exemplo, num parto, ou alguma coisa desse sentido. Ou então uma enfermidade que está guardada lá no inconsciente para acontecer só lá na frente, depois de cumprida todas aquelas etapas da encarnação, né? Quando a pessoa vai chegando à velhice, começa a ter doenças, né? Então aquilo ficou guardado para resolver lá no final. E ali não, ele pode desencadear ainda na juventude. Então, são coisas que nós precisamos dialogar com os nossos filhos, tá bom? Então, meu amigo, minha amiga, olha, semana que vem, nós vamos estudar a parte 2 da glândula pineal, tá? Existe a parte 1 e a parte 2. A gente vai dar sequência a esse estudo. Aí eu convido você a ficar bem atento, tanto a este estudo, quanto ao que nós faremos a semana que vem, tá? Espero que tenha sido de utilidade para vocês. Qualquer dúvida, gostaríamos que vocês mandassem para nós, aqui para a rádio, para a gente responder, né? A gente responde aqui também. Vamos tentar interagir nesses conhecimentos? Fica com Jesus, o meu abraço,
O meu muito obrigado a vocês, a Rádio Brasil Espírita, por nos dar esse tempo, né, esse momento de estudarmos juntos coisas tão fundamentais em nossas vidas, né? Muito obrigado, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.